Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês mais uma vez no nosso curso Homilética, o nosso curso de Homilética de Pregação Expositiva. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula. E essa segunda aula é muito interessante porque ela vai falar sobre a escolha da passagem, como escolher a passagem bíblica na qual você deve realizar a sua pregação, o seu ensino de maneira expositiva, ok? Meu nome é João França, ministro da Palavra e Sacramentos. Este é um curso oferecido pelo Centro de Estudos Presbiteriano em parceria com a Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, onde eu sou atualmente ministro da Palavra e dos Sacramentos, ok? Esse é um curso destinado a você que quer estudar a Palavra de Deus e aos presbíteros de nossa igreja local, que Deus possa manifestar graça, bondade, e aos irmãos que auxiliam na tarefa do ensino da Palavra de Deus em nossa igreja. Então, se você é membro de uma igreja cristã, presbiteriana ou não, seja bem-vindo ao nosso curso, um curso que usa a linguagem simples para explicar o que é o processo da pregação expositiva. Hoje, nossa aula ela se ocupará do assunto da escolha da passagem que servirá de base para a pregação. Há muitas dúvidas sobre que passagem pregar. Se você prega de maneira esporádica em sua igreja, provavelmente você já teve essa dificuldade ou ainda tem. Agora, quem prega de forma sequenciada em um livro das Escrituras não terá tanta dificuldade assim, pois ele é obrigado a tratar e seguir a sequência textual do texto. É claro que, eventualmente, você está lá estudando uma passagem, ainda não chegou o sentido claro da passagem, você pode usar uma outra passagem para explicar a igreja e tudo mais. Isso acontece comigo com frequência. Mas o natural é você seguir a sequência do texto e sair explicando ela, porque a igreja já está ciente e preparada para aquilo que você vai ensinar e aquilo que você vai apresentar para a igreja. Agora, como escolher uma passagem para a pregação? Nós estamos lidando com a primeira parte do nosso curso, que é como escrever um sermão, ok? Aula 2, a escolha da passagem. Nessa lição, como já foi dito, vamos estudar a forma de como escolher uma passagem que servirá de base para o nosso sermão expositivo. Isso é importante para que possamos transmitir melhor a palavra de Deus à nossa igreja, a igreja que nós servimos. A escolha da passagem pode ser um desafio para muitos, porém, seguindo os passos apresentados aqui na aula, ficará mais fácil de encontrar um texto para a pregação expositiva. A primeira informação que você precisa entender é o parágrafo, o uso do parágrafo. Vemos que os parágrafos da Bíblia são básicos para se entender como determinar os limites da passagem. Considere, por exemplo, que, primeiro, antes de preparar um sermão expositivo, você deve-se, em primeiro lugar, escolher uma passagem que servirá de base para o sermão. Segundo, a passagem que é a base para o sermão é chamada de texto. E terceiro, é necessário conhecer os limites presentes nos capítulos dos livros da Bíblia, há limites estabelecidos lá. E quarto, muitos limites são apresentados nas versões bíblicas que existem, as chamadas as epígrafes, que são colocadas de maneira em negrito nas versões bíblicas. Esse ponto é importante porque nós podemos lidar agora com as divisões e porções para a pregação. Além de outras divisões que há na Bíblia, né, há capítulos e versículos, também existem os chamados parágrafos. Portanto, os livros da Bíblia são divididos em capítulos, versículos e parágrafos. Os parágrafos podem ser usados como uma porção para a elaboração da pregação. Um exemplo que nós temos aqui é Romanos capítulo 3, versos de 21 a 31. Se você ler esse texto, você terá uma identidade do parágrafo. Como identificar o parágrafo, né? Se você usa, por exemplo, a versão ARA, você observará o seguinte, que o versículo 21 inicia com a primeira letra em negrito. E, segundo, o versículo 27 inicia com a primeira letra em negrito. Isso nos informa que os versículos de 21 a 26 é um parágrafo. Os versículos 27 a 31 é outro parágrafo. Então, se você usa a ARA, você vai ter essa perspectiva muito interessante. Se observar o capítulo 3 de Romanos, notará que ele é composto de 6 parágrafos. A saber, o versículo de 1 a 4, um parágrafo. Versículos de 5 a 8, outro parágrafo. Versículos de 9 a 18, outro parágrafo. Versículos de 19 a 20, outro parágrafo. Versículos de 21 a 26, outro parágrafo. E versículos 27 a 31, outro parágrafo.
Note, são 6 parágrafos ao total do capítulo 3. Se eu for um teólogo, um pregador, um ensinador da palavra de Deus, eu vou ter 6 sermões, se eu fosse me concentrar apenas no parágrafo. Se eu entender que o parágrafo pode ser dividido em 2, 3 pontos, eu vou pegar esses parágrafos e vou expor dominicalmente na igreja 6 sermões. Porém, se você é daquele método que vai trabalhar cada parágrafo um ponto, então você terá 2 sermões. O primeiro sermão vai dos versículos de 1 até o versículo 18. O segundo sermão vai do versículo 19 ao versículo 31. Você tem 2 sermões, né? Se você trabalhar a essa ideia, você vai desenvolver melhor a pregação textual da palavra de Deus na sua igreja. Agora, existe um conflito. Qual é o conflito que há? Veja, há divisões de assuntos versus divisões de capítulos. Há certas passagens na Bíblia que a divisão de assunto não segue a divisão do capítulo que a Bíblia oferece. Um exemplo claro disso é Isaías 53, versos de 12 a 14. O assunto desta passagem é o servo do Senhor e continua no capítulo 53. Mas note que não tem nenhuma relação com Isaías 51, de 11 a 12, segundo você seguir a divisão natural que você lê no texto bíblico. Então, uma regra básica, se escolher o parágrafo, para se escolher o parágrafo, para a pregação deve-se escolher uma divisão de acordo com o assunto dos versículos e não só pela divisão de capítulos. O assunto pode cobrir um número maior de parágrafos. Então, por isso, recomenda-se que você leia o capítulo todo, para você identificar o tema daquele capítulo e, em cima do tema daquele capítulo, você conseguir ver as unidades menores interligadas à unidade maior. Então, tem a grande ideia e as ideias menores sendo desenvolvidas em cada parágrafo. Isso é importante. Outros caminhos de se escolher a passagem é o seguinte: primeiro, o tamanho da passagem. Escolha uma passagem que seja necessária para cobrir o tempo de sua exposição. Qual é o costume de você pregar na igreja? Eu prego 1 hora, então vou escolher uma passagem que pelo menos me dê material suficiente para pregar 1 hora. Eu prego 30 minutos. Procuraria uma passagem na Escritura que me ajude a expor em 30 minutos aquele conteúdo. Peguei um texto grande, mas eu tenho pouco tempo para a pregação. Se você é ministro daquela igreja, você deverá dividir este texto em 2 porções para que você possa fazer isso. Ah, mas o texto não tem condição de ser dividido, fracionado. Especialmente as narrativas, elas são difíceis de ser fracionadas. Então você sintetiza a ideia maior na leitura inicial do texto, você lê o texto inicialmente e expõe as ideias fundamentais do texto. Isso lhe ajuda muito bem para a pregação. O Cine Grandenius, ele vai lembrar disso no seu livro Pregando Cristo a partir de Gênesis, ou Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, também uma obra que ele vai orientar este caminho. Veja bem, escolha o texto curto e pequeno, texto curto, tá? Escolha textos curtos, não é curso não. Textos curtos e pequenos, se você é iniciante. Por exemplo, o Salmo 117, ele pode ser esboçado como segue: introdução, versículo 1º, há um convite ao louvor, versículo 2º, parte A, motivos para o louvor, terceiro, um novo convite para o louvor, a segunda parte do versículo 2. Você aplica o texto e conclui o texto. Essa é uma estrutura básica, simples, que você pode expor a palavra de Deus com mais fidelidade. Ok, os interesses que isso envolve. Procure pregar em textos que despertem seu interesse, aquilo que lhe apaixona ou lhe comove. O assunto que você gosta certamente lhe ajudará a pregar com clareza a palavra de Deus. Então, vá ao texto com os interesses bíblicos, interesses legítimos, interesses que lhe desafiam a falar com aquilo com paixão. Isso é importante. Faça isso se você é um pregador esporádico na igreja. Se você é um pregador sequencial e frequente na igreja, é o pastor da igreja, então você deve fazer o que é necessário ser feito. Pegar um livro bíblico e explicar. Eu quero pregar um livro bíblico. Qual é o que eu gosto? 1 João. Então vou explicar 1 João durante os domingos na igreja. O texto que eu mais gosto da Escritura, eu vou trabalhar ele, ok? Muito bem. Outros caminhos, pregação em série. Por exemplo, veja um livro da Bíblia que você mais gosta de ler
Elabore um plano de leitura desse livro e, através dessas sessões de parágrafos, busque os esboços da sua pregação. Quero concluir a nossa aula de hoje. Esta aula, nós podemos observar a importância das divisões da Bíblia para a escolha de uma passagem para a elaboração da sua pregação. Os parágrafos são importantes nesse processo e devemos dar uma atenção a eles. Em nosso próximo estudo, nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, de como usar os parágrafos como esboço para a nossa pregação, tá bom? Deus abençoe, nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com outras pessoas esse conteúdo e nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus.